O Hora de Agir de hoje é da série de programas Amor à Terra e hoje é hora de conversar sobre a eficiência do uso da água neste que é um tempo de alterações climáticas. Hoje a chuva já não cai com a previsibilidade de antes. As secas são mais longas e por isso nós precisamos de gerir melhor a água, porque ela é essencial à vida, não só porque precisamos dela para beber, mas também porque precisamos dela para a agricultura onde produzimos os nossos alimentos. O agricultor é um ambientalista, talvez o melhor de todos os ambientalistas. Ele sabe da importância da qualidade do solo, de ter boas sementes, um ecossistema cheio de biodiversidade e de quanta água é importante como fator de produção. E por isso criar resiliência e adaptar-nos a este clima que mudou significa também gerir melhor a água, armazená-la quando ela chove, seja em barragens, em reservatórios ou mesmo num solo mais rico em matéria orgânica. É melhorarmos as práticas agrícolas ou sermos mais eficientes, sendo capazes de produzirmos mais com menos água, o que já é possível devido à tecnologia e ao conhecimento científico. Um tema muito importante em mais um Hora de Agir. Chamam-se fatores de produção na agricultura aos elementos essenciais que contribuem para a produção de alimentos e outros produtos agrícolas. Todos têm a sua importância, estão interligados. Mas para que a terra produza, precisamos de sementes, fertilizantes e água, muita água. A agricultura em Portugal utiliza 75% de toda a água disponível, um valor normal para a região mediterrânica. A Espanha, 81% e a Grécia, 89%. Com as alterações climáticas e em muitos lugares com menos água, num mundo com a população mundial a crescer e com isso também a produção de mais alimentos, a irrigação dos campos tem pela frente o desafio de uma melhor gestão e de uma utilização mais eficiente da água. E nesta Hora de Agir, desta série Amor à Água, eu tenho para conversar comigo o professor Mário Carvalho e o professor José Rato Nunes. Hoje vamos falar sobre a eficiência do uso da água na agricultura e também este tempo que já é da alteração climática. Professor Mário Carvalho, nós utilizamos 75% da água na agricultura, estamos a utilizá-la bem? Não estamos a utilizar bem. Mas já há grandes exemplos aí de sistemas com grande eficiência hídrica, ultra... A agricultura tem dois papéis fundamentais que são, por um lado, é uma atividade económica que produz alimentos e, por outro, é uma atividade que permite a sustentação do território. A política de preço da água que nós estamos a assumir, que é uma água altamente subsidiada, a ponto de, nos regadios tradicionais, cada vez que é preciso fazer uma obra de reparação de canais, as associações de regantes nem sequer têm dinheiro para o fazer, o Estado é que tem outra vez de entrar com o dinheiro. Portanto, estamos a utilizar a água como fator de produção numa atividade económica que não está a pagar o custo do próprio fator de produção. Na questão do Alqueva, porque o Alqueva está a atrair a Portugal grandes players mundiais da agricultura, temos um preço de 5 cêntimos que não reflete esse custo da água. Na Califórnia, por exemplo, o preço é de 27, 30 cêntimos, portanto muito mais alto que em Portugal. Pode também ser, numa lógica de política pública, este preço ser mais baixo para atrair esses investidores ao país. Isso depois é uma consequência, que é ambiental, não é? E não é só ambiental, é também económica, porque o que é que está a acontecer? Porque esses investidores entram e têm um poder económico muito alto, e a água é barata, eles pagam um preço pela terra, seja para a compra, seja para a renda, completamente insustentável pelas outras atividades agrícolas que tínhamos que estar a fazer com a ajuda do regadio. No caso do montado, que é o principal sistema a sustentar o território, a perda da componente agrícola, devido à alteração climática, poderia ser compensada com o regadio. Mas aí a solução seria, nestas zonas de montado, ter regadio privado, ter pequenas reservas de água? Como é que se poderia resolver isto? Nós precisamos, desesperadamente, de ter regadio. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, precisamos de cobrar o preço justo pela água. Porque, para termos mais regadio, há várias limitações. Uma delas é, o grande regadio público não se faz onde se quer, faz-se onde se consegue ter uma topografia
adequada à grande barragem. Mas o segundo aspecto é o problema financeiro. Onde é que vamos buscar o dinheiro para fazer as barragens todas que precisamos? Portanto, faltam-nos recursos financeiros para fazer mais regadio, porque aquilo que fazemos não está a ser rentável. Terceiro ponto, nós temos uma grande limitação a grandes áreas, a extensas áreas de solos com vocação para o regadio. E, portanto, no grande regadio público, nós temos que transportar a água a grandes distâncias para ir à procura desses solos. E esse transporte de água é extremamente caro. Se nós tivéssemos simultaneamente uma política de pequenas barragens privadas que são construídas junto das pequenas áreas de solos com aptidão, o transporte da água passa a ser muito mais barato. E, portanto, seria uma solução muito mais económica esse conjunto de pequenas barragens distribuídas no território. A segunda vantagem é que tínhamos água distribuída no território e, portanto, disponível para proteger os sistemas que estão no território. Fazer investimento em regadio são investimentos muito, muito grandes. Este preço da água é também um fator importante de nós termos um preço justo. Sim, sem dúvida nenhuma. A água está com um preço reduzido face ao custo real dela, todos temos essa noção. Mas faz sentido subsidiar? Na minha opinião, depende do que lá se fizer. Há situações em que pode a água ser subsidiada, não como está agora, mas ligeiramente subsidiada. Há outras situações em que não faz sentido. Mas, de facto, a água, não quer dizer que seja a única forma. Isto é um tema muito sensível. A água, se for para o próximo do custo real, a eficiência do uso da água será muito superior. Também por aí a gente caminhará no sentido de proteção ambiental. Por outro lado, nós estamos num mercado aberto e competimos com todos os países da União Europeia, sobretudo com os nossos vizinhos espanhóis. E, portanto, nós também temos de ter isso em atenção. Nós não podemos pagar a água muito mais cara que os nossos vizinhos, porque também perdemos competitividade. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, e o professor Mário de Carvalho já falou nisso, que nós não estamos a fazer uma utilização muito racional dos recursos hídricos. Não estamos. Se nós utilizarmos a água que temos, que não é muito e vai ser cada vez menos, pelo menos nas próximas décadas e séculos, muito provavelmente, de uma forma muito mais racional para complementar as culturas de outono e inverno, do que fazer culturas de primavera-verão estritamente regadas com água que vem de barragens, conseguimos uma eficiência do uso da água muito maior. A eficiência do uso da água, para mim, tem a ver com a quantidade de quilos de um determinado produto que a gente produz com uma determinada quantidade de água. E, portanto, tudo isso está muito relacionado. Nós, com 750, 1000, 1500 metros cúbicos num cereal, conseguimos duplicar-lhe a produção, né? E não vamos para os 7, 8 mil, 9 mil do milho, ou para os 15, 17, 19 do arroz, né? Está tudo relacionado. E sobre este tema da gestão da água, nós fomos até uma região muito sensível, o concelho de Mértola, onde fomos ouvir o engenheiro João Madeira. A nossa atividade depende essencialmente da água. Portanto, tudo o que fazemos é em função da água. Nós alteramos a forma como conduzimos os animais na pastagem, numa tentativa de melhorar, através da gestão, a produtividade dessa pastagem e o solo que está debaixo dessa pastagem. E, por outro lado, todas as culturas forrageiras que fazemos-las com recurso à sementeira direta. Portanto, deixamos praticamente de mobilizar o solo, tentando com isto dar-lhe as condições para ele ir melhorando e conseguir aprovisionar-se de água de forma a que maximize o uso que faz da pouca que vai caindo, não é? Portanto, é um bocadinho a tentar aproveitar bem tudo o que temos ao nosso dispor. A água, aprovisioná-la sempre que possível, usá-la para abeberamento animal, mas também equacionar de forma séria a possibilidade de criar pequenas zonas de regadio dentro destas explorações, que andam sempre ser de explorações de sequeiro, embora com uma parte necessariamente pequena possa vir a ser regada, e apenas e só quando a chuva não nos valha. Há aqui a questão também da flexibilidade das culturas. Nós, quando temos culturas perenes, portanto, culturas que são fixas, nós temos uma necessidade da água que será sempre aquela. Devemos também fazer esta análise entre culturas perenes e as culturas anuais? Temos certamente que fazer. E depende muito da capacidade de armazenamento da barragem com que estamos a lidar. Mas, num clima
irregular como o nosso, é muito sensato que uma parte significativa da área regada tenha flexibilidade na procura da água. Isso as anuais permitem, as perenes não permitem. Portanto, se nós comprometermos a maior parte da área com culturas perenes, ficamos com uma necessidade fixa de água que depois, em anos de escassez, poderemos não ser capazes de a cumprir. Que é o problema que estamos a viver no sul, no Algarve, não é? É o problema que estamos a viver no Algarve, mas também é o problema que podemos facilmente viver no Alqueva, porque, entretanto, o Alqueva não estava programado para ceder água ao Algarve e, neste momento, está-se a querer que ele faça essa função. Ele também já tem o transvase para a bacia do Sado. Há, por outro lado, um aumento da área regada, a pressão para um aumento da área regada no próprio Alentejo a partir do Alqueva. Portanto, nós estamos a pendurar cada vez mais utilizações em cima da mesma barragem. Qual é a sua opinião sobre esta questão dos transvases? Porque nós, a norte, temos muita água que poderíamos trazer para o sul do país. Eu tenho em relação à água a mesma posição que tenho em relação a qualquer outro investimento público. A atividade económica paga? Se a atividade económica pagar, então podemos considerar a solução. Se a atividade económica não pagar, não faz sentido estar a gastar mais do que aquilo que vamos obter, a não ser que haja um grande benefício social associado a esse investimento do Estado. Portanto, transvases, podemos equacioná-los, mas a água tem de ser paga ao custo a que ficar. E se isto for posto assim, todos os investimentos públicos seriam certamente muito mais assertivos. O problema que nós vivemos neste país é que o investimento público é feito, mas depois ninguém o quer pagar. Mas pelo menos estudar, devíamos estar a estudar estas soluções para saber efetivamente se elas são rentáveis ou não. Tendo em conta esta questão também da adaptação às alterações climáticas, chove cada vez menos a sul. Sim, deve-se estudar. Se será os transvases uma solução, tudo depende do que é que nós também entendemos por transvases. Provavelmente há pequenos transvases que trariam mais vantagens ao território em termos sociais, em termos de estabilidade das produções, em termos de tudo isso. Grandes transvases, eu tenho mais algumas reticências, porque são investimentos caríssimos. A agricultura não irá conseguir pagar esses transvases que se eventualmente se pensam do norte para o sul do país. Eu vi um estudo, não há muito tempo, em que os transvases, para se fazer aquele grande circuito da água, vindo quase do norte até ao Algarve, o investimento base para se fazer era todo o PRR, 15 mil milhões de euros. A agricultura, o investimento desta ordem, tem os custos de manutenção, tem esse tudo. E os impactos ambientais também. E tem os impactos ambientais, quando se misturam. Têm que ser mitigados. Quando se fazem transvases de uma bacia hidrográfica para outra, há impactos ambientais altos. O transvase que está do Alqueva para a Baía do Sado, a água é obtida num determinado sítio dentro do Alqueva, com uma rede finíssima para que não passem ovas para os peixes não saírem de uma bacia hidrográfica para outra. É feito com cuidado ambiental extremo e com custos elevadíssimos. Portanto, tudo isto tem custos muito elevados. Eu acho que a agricultura não pagará água a esse preço, é impossível. E ao nível da bacia, como é que nós podemos aumentar esta resiliência através de mais reservas de água, de um melhor planeamento daquilo do que podemos plantar e das culturas que podemos fazer? Nós temos que evoluir para a quantidade de água que temos, que é aquela que é, nós conseguirmos dar-lhe uma utilização mais eficiente em termos ecológicos e em termos alimentares. Voltamos à regra das culturas outono e inverno como complementar, ou seja, com pequenas quantidades de água nós conseguimos fazer uma diversidade de culturas e conseguimos ter um aumento de produção nas culturas que sempre fizemos muitíssimo elevado. Mas há regiões do país onde isso já não é possível. Nós, por exemplo, no Algarve temos uma grande predominância de culturas perenes. Como é que lá poderíamos melhorar, digamos, a situação? Podas. Na própria poda da árvore conseguirmos arranjar a maneira de deixarmos uma zona que seja uma zona fotossinteticamente ativa. As árvores não precisam ter aquela dimensão. Coberto vegetal, melhora os solos, diminui a evapotranspiração, aumenta a retenção de água no solo, rega deficitária controlada. Nós sabemos que há alturas do ciclo vegetativo de uma planta que temos que regar sob risco de elevadas perdas de produção. Há alturas do ciclo vegetativo em que isso não é tão importante. Muito importante são, nomeadamente, a floração e vingamento.
outras alturas não serão já tão importantes. Fazendo rega unicamente num dos setores do sistema radicular, em que se regam alternadamente em um outro setor do sistema radicular. Há muitas tecnologias, estão estudadas há 20 ou 30 anos, não são de hoje. E também as novas origens de água, utilizar, por exemplo, as águas reutilizadas das hectares, que também é uma solução que está a ser muito preconizada nos dias de hoje. Muito preconizada. Tem um problema que nós já falámos há bocado. Essas águas produzem-se nas grandes cidades e não é nas grandes cidades que se faz agricultura. No Algarve tem-se os campos de golfe e já está a ser feito e já está a ser utilizado. Professor Mário Carvalho, esta questão das águas para reutilização podem ser usadas na agricultura, também na recarga de aquíferos. Do ponto de vista da qualidade dessas águas, existem algumas preocupações a ter do lado de quem a utiliza? Sim, certamente que uma água reutilizada tem que ter a garantia de que o seu tratamento é condicente com o uso que eu lhe vou dar. E, portanto, mas para regar... Mas quais são os riscos que precisamos mitigar? O que é que pode estar numa água maltratada, digamos assim? Numa água maltratada podem estar contaminantes vários, quer do ponto de vista mineral ou químico, quer do ponto de vista biológico. Portanto, temos de ter a garantia, numa água reutilizável, que ela não traz patógenos, por exemplo, ou que ela não traz contaminantes químicos. Mas, certamente, isso é fácil de garantir. Mas um tratamento secundário de uma hectare garante uma água com qualidade? Garante com uma água de qualidade para regar. E isso garante certamente. Mas voltamos à velha questão. Porque algumas hectares têm tratamento terciário para meios mais sensíveis, outras não têm um tratamento tão avançado. Essas que não têm esse tratamento terciário podem também produzir água para rega? Podem produzir água para rega, desde que não estejamos a falar em produtos para consumo em fresco. Na agricultura pode perfeitamente ser utilizada em culturas, por exemplo, de outono e inverno, em que eu vou aproveitar o grão. Podem perfeitamente ser utilizados na rega de culturas permanentes, desde que a atividade económica seja capaz de pagar o custo dessa água. A minha questão é sempre a mesma. Obrigado, professor Mário Carvalho. Obrigado, José Rato Nunes. Em Portugal existem dois países hídricos. Um norte, onde chove muito, e um sul, onde chove muito pouco. Por vezes há rios em alerta na região norte, a contrastar com uma seca que é estrutural no Alentejo e no Algarve. E esta situação exige uma avaliação muito ponderada sobre aquela que é a coesão dos recursos hídricos em Portugal, considerando a importância que muitas destas culturas têm para a economia e que devem exigir também a criação, num tempo em que o clima mudou, de maiores disponibilidades e maiores reservas de água. Isso pode implicar a realização de transvases, a criação de novas reservas de água associadas a cascatas de uso, que podem e devem ser estudadas, mas também a expansão do regadio, as pequenas barragens ou o regadio privado, que também pode ser uma solução. Uma solução que avançará ao mesmo tempo que os agricultores estarão a fazer o caminho da tecnologia, da ultraprecisão, da utilização de sensores de umidade que permitem dar à planta a água que ela estritamente precisa. Tudo isto em conjunto, com mais conservação do solo, com a melhoria genética das variedades, estaremos a construir uma agricultura mais resiliente e também mais sustentável. Hora de agir! Um abraço, amigo, e nós já sabe, temos novo encontro marcado na próxima semana. Até lá!